Bem-vindos e bem-vindas, queridos e queridas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos conhecer uma atividade muito importante da nossa igreja em Brasília, realizada há poucos meses, que foi a nossa Assembleia Arquidiocesana, que congregou todos os representantes de todas as instituições, de todos os grupos pastorais, Serviço de Brasília, de todas as paróquias, junto ao nosso arcebispo, para determinar o plano de pastoral da nossa igreja em Brasília para os anos de 2019 a 2023. Então, ficou estabelecido como objetivo para a igreja em Brasília até 2023, iluminar e edificar a vida dos diversos setores da igreja arquidiocesana, dando centralidade à palavra de Deus, para formar hoje discípulos na perspectiva das comunidades eclesiais missionárias. Então, nós vimos que, em relação às normas que a CNBB estabelece para a igreja no Brasil, em Brasília foi discernido pelo nosso arcebispo e pelos bispos que trabalham junto com ele, os bispos auxiliares, que a centralidade da vida de toda a comunidade arquidiocesana em Brasília, toda a comunidade católica de Brasília, irá se dirigir ao enfoque, à centralidade da palavra de Deus. Então, toda a formação de discípulos e de comunidades eclesiais missionárias estará sob o enfoque da palavra de Deus. Então, nós vimos, né, que em Brasília a igreja está organizada em função desta norma, desta diretriz que busca, na palavra de Deus, fundamentar os pilares da comunidade cristã. Então, a igreja de Brasília fundamenta-se na centralidade do querigma, o primeiro anúncio. Primeiro significa que é o principal, que sempre tem que se voltar e anunciar e ouvir de maneiras diferentes. Este primeiro anúncio desencadeia um caminho de formação e de amadurecimento. Então, este primeiro anúncio de Jesus Cristo, da Boa Nova de Jesus Cristo, vai ser sempre recordado, reforçado e desenvolvido e amadurecido. E a igreja, assim, se funda em Brasília sobre a palavra de Deus. Dela a igreja nasce e vive. O povo de Deus encontrou sempre na palavra a sua força. E também hoje, toda a comunidade da igreja cresce na escuta, na celebração e no estudo da palavra. Esta centralidade da palavra na vida da comunidade cristã é fundamental para a identificação e configuração com a palavra que se fez carne, isto é, Jesus Cristo. Por isso, a Sagrada Escritura precisa estar sempre presente nos encontros, nas celebrações e nas mais variadas reuniões. No meu estágio, eu estou observando a centralidade da palavra de Deus em todas as atividades que estão sendo realizadas na instituição. Em consequência disso, a igreja deve se esforçar para introduzir os discípulos em um percurso de iniciação à vida cristã, que se configure com itinerário de formação,
com inspiração catecumenal, centrada na leitura orante da palavra de Deus. Será que eu conheço o que é a leitura orante da palavra de Deus? Será que esta orientação que vem desde a igreja no Brasil como um todo, até especialmente selecionada pelo nosso arcebispo para viver na igreja de Brasília, está sendo realmente implementada? E isso, então, é importante para dar frutos das sementes do verbo. Então, vamos observar nos nossos estágios se as atividades que eu estou acompanhando têm realmente esta prioridade. Em primeiro lugar, conhecer a palavra pela formação. Em segundo lugar, rezar a palavra intimamente com diálogo amoroso com Deus, por meio da lécio divina na oração. E, em terceiro lugar, anunciar a palavra que conhecemos, que nos formou e que amamos por meio da missão. Então, estas são as orientações para todas as atividades que possamos estar estagiando em função da nossa Arquidiocese de Brasília. E quais são os projetos, então, que são orientados, que se desenvolvam na nossa Arquidiocese? Primeiro, em relação à formação na Palavra de Deus, a Arquidiocese está empenhada nos próximos anos nas escolas permanentes de formação existentes nos vicariatos, em que se realizem cursos bíblicos e nas atividades de iniciação à vida cristã, tanto de crianças, jovens e adultos. A palavra na oração, quais são os projetos a se desenvolver como proposta da Arquidiocese até o ano de 2023? A palavra de Deus na celebração litúrgica. Segundo, a criação e organização de grupos para a lécio divina. E terceiro, o uso mais frequente da palavra em reuniões e encontros pastorais. E em relação à missão baseada na palavra? Em primeiro lugar, animação bíblica a partir de celebrações da palavra em ambientes da comunidade paroquial. E o segundo projeto, a palavra como instrumento de diálogo pastoral nas instâncias da vida pública. Então, olha, gente, quantas áreas que podemos incrementar, conhecer e desenvolver dentro da nossa realidade de estágio para, talvez, levar avante um desses projetos que a Igreja em Brasília se orienta até 2023. Né? É a intenção do nosso arcebispo, da nossa igreja como um todo, como fruto da Assembleia Arquidiocesana, das assembleias nas paróquias, assembleia nos setores, assembleias nos vicariatos e, finalmente, Assembleia Arquidiocesana, que estes projetos sejam realizados. Então, vamos conhecê-los. Vocês têm um texto para estudo. Vamos conhecer quais são os projetos idealizados pela nossa arquidiocese para serem implementados, quais que já estão em funcionamento, em qual que eu posso me engajar, qual eu gostaria de conhecer e realizar o meu estágio, talvez no próximo semestre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.